O Wi-Fi tem a função de nos conectar com a internet, facilitando assim a navegação via web. O celular, dentre as inúmeras funções que possui, nos possibilita ligar para as pessoas. A oração, semelhante a esses dois exemplos de conexão, nos conecta com Deus, pois como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Através da série Se Meu Povo Orar, você descobrirá o verdadeiro segredo da oração, os impactos do reavivamento e reforma como resultado da busca persistente do Espírito Santo. Maranata, filhos e filhas de Deus, muito em breve Jesus voltará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a cada dia que passa temos a certeza de que Jesus está muito perto de voltar. Mais uma vez estamos na presença de Deus e temos a grande oportunidade de avaliarmos a sua palavra, estudarmos o santo livro e entender o plano do Senhor para a nossa vida. Como é maravilhoso saber disso. Mais uma vez, quero convidar você para que juntos possamos avaliar a obra de Randy Maxwell através da série Se Meu Povo Orar. Vamos juntos nessa aventura? A minha Bíblia já está aqui em minhas mãos. Eu quero convidar você para que também corra lá, pegue a sua Bíblia, vamos avaliar Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 19, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que você tem feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Amigos queridos, este texto descreve a realidade de mornidão espiritual da igreja do tempo do apóstolo São João, mas também aponta para a triste realidade da igreja de Deus na contemporaneidade. Evidencia a grande necessidade que temos de reavivamento espiritual. É por essa razão que Maxwell, em sua obra Se Meu Povo Orar, destaca o seguinte sobre a nossa realidade. Ele diz: os sinais de desidratação prevalecem, nossas almas estão desidratadas, nossas gargantas estão duras e doem, estamos secos e em desesperada necessidade de refrescante água do Espírito Santo. Muitos de nós, no entanto, já estamos tão acostumados com a ausência do Espírito que, à semelhança de várias plantas do deserto, ficamos adaptados ao nosso seco habitat. Estamos acostumados com adaptações e criações de meios para esconder o pouco que temos dos outros, para que não tenham acesso, assim como plantas nas geografias desérticas. E como explica Maxwell, algumas plantas do deserto têm raízes superficiais que se espalham e se estendem para poderem fazer captação rápida da umidade superficial dos orvalhos pesados e das chuvas ocasionais. Assim também nós, quando nos adaptamos à nossa sequidão espiritual, nos tornamos cristãos superficiais que por muitas vezes ficamos satisfeitos com uma pequena onda na superfície, quando é o nosso privilégio esperar os profundos movimentos do Espírito de Deus. Estamos levando em nossa jornada uma vida rasa, sem aprofundamento espiritual, porque estamos deixando de lado o estudo da palavra e não praticamos constantemente a oração. Ficamos facilmente ofendidos,
desanimados, enfadados com as coisas de Deus. Somos bebês espirituais, capazes de nada mais do que mamar ao peito. 1 Coríntios 3:2. Muitas vezes somos como árvores cheias de folhas e flores, mas não com frutos. Estamos embaixo, mas não fora. Ou seja, estamos fazendo uso da graça de forma egoísta, não queremos compartilhar com outros, não queremos produzir frutos para a eternidade. Talvez seja por esta razão que o evangelista Lucas destaca a seguinte situação. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Lucas capítulo 13, versos 6 a 7. Sobre este assunto nos faz refletir Maxwell quando diz: apesar de nossas flores enrugadas, apesar de nosso crescimento raquítico, o Senhor não tem intenção de nos jogar fora. A despeito de todos os prevalecentes sinais de sequidão e morte, a igreja, como meu gerânio, ainda está viva e o Senhor cuidará dela. Isaías 27, verso 2 e 3. Agimos de outro modo, à semelhança das plantas, para nos adaptar no deserto de nossa monidão espiritual. As plantas têm outras maneiras de se adaptar à seca. Algumas delas, chamadas suculentas, armazenam água no tecido espesso e carnudo de suas folhas, caules e raízes. Os espinhos, que são folhas modificadas, úteis para guardar a água e proteger contra animais invasores. Quando não existe muito do Espírito ao redor, os cristãos adaptados ao deserto escondem o pouco que têm. Não temos o suficiente para nós mesmos, nem para compartilhar com os outros, e por isso guardemos o que temos e nos tornemos endurecidos, mãos fechadas e espinhosos. Mas, meus queridos irmãos, precisamos compreender que, por mais que haja tempo de graça, não podemos continuar no deserto da mornidão espiritual, visto que estamos vivendo as últimas horas deste mundo. Precisamos compartilhar de Cristo, precisamos espalhar as boas novas do Evangelho enquanto ainda há tempo. Precisamos assumir um compromisso com Cristo e proclamar o Evangelho. É de grande urgência que oremos por nosso reavivamento espiritual, como pontua Maxwell, o perdão de nossos pecados e a cura do laodiceanismo de nossas igrejas virão quando orarmos. E como agrega Ellen White, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Podemos e precisamos acreditar, como descreve Maxwell, mas antes de podermos ver as evidências do novo surgimento de vida espiritual na igreja e no mundo, há pelo menos 6 coisas que precisamos levar em consideração enquanto nos empenhamos em assumir o trabalho de buscar a face de Deus para obtermos o reavivamento. Então, ele sugere: sobretudo, precisamos estar dispostos a ser reavivados. A única coisa que impede a vida do reavivamento é a falta de interesse em procurá-lo por parte do povo de Deus. Como ressalta Ellen White, importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nós encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Segundo, orar pelo reavivamento envolve trabalho. O Wellington nos explica: oração é trabalho abençoado, mas é trabalho. O principal pecado da igreja hoje é a preguiça. Temos preguiça de orar, preguiça de efetuar mudanças em nós mesmos, preguiça de fazer boas obras. Certamente temos tido preguiça de orar por um grande reavivamento espiritual na América. Já sabemos que Satanás ama ver o povo de Deus sem o estudo da Bíblia e sem o estudo da sua palavra, como esclarece Ellen White. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à vontade. Satanás bem sabe que todos quantos ele pode levar a negligenciar a oração
e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Terceiro, o reavamento tem que ser combinado com a reforma. Noutras palavras, como pontua Maxwell, simplificando, tão logo Deus consiga a nossa atenção para ouvir a sua voz, temos que obedecer ao que ele diz. Quarto, o reavamento precisa ser mantido com oração. Quinto, o reavamento requer oração extraordinária, ou seja, sair do normal, viver seguindo os planos de Deus, desenvolver o amor a Deus e ao próximo de maneira abnegada, fazer sem desejar algo em troca, mas pelo simples fato de saber que a recompensa vem do Senhor, não de homens. 1 São João, capítulo 4, verso 20 e 21, Mateus, capítulo 6, verso 6. Agir como descreve Bill McCartney, que toda a igreja pleiteie em uníssono pelo coração de Deus e pela solução de Deus para trazer a reconciliação. Possam todos os guerreiros de oração trabalhar horas extras além do expediente. Possa o pulso do corpo de Cristo ser vivificado e não descansar até que possamos ver uma mudança, e que isso possa começar por você e por mim. Por fim, precisamos compreender que o reavamento é trabalho de Deus. Como esclarece Ellen White, Cristo está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade em que tem para receber. Portanto, não nos satisfaçamos com apenas um pouco dessa bênção, somente a quantidade que evitará que dormitemos até morrer, mas busquemos diligentemente a abundância da graça de Deus. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e recebam. Até quando o Senhor deverá nos sacudir? Até quando o Senhor deverá buscar-nos? Por mais quanto tempo o Senhor deverá clamar, gritar, para que possamos nos despertar do sono, da anestesia, do pecado, no deserto da negligência do estudo da palavra e da oração? A não busca do Espírito Santo com intensidade, com desejo sincero de coração? Para mudarmos esta realidade, hoje quero propor um desafio todo especial. Viva e ande no Espírito, Gálatas 5:25, em todas as suas palavras e atos no âmbito de sua vida pessoal, social e espiritual. Procure desenvolver o fruto do Espírito, tais como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Com este pensamento lhe convido, para que juntos possamos clamar a Deus, para que isto seja uma realidade em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e grandioso Pai, graças te damos por mais este estudo impactante. Graças te damos, Senhor, porque o Espírito Santo falou firme aos nossos corações. Graças te damos, ó Pai, porque ainda temos a Tua palavra em nossas mãos e podemos mudar a triste realidade da vida de mornidão espiritual. Podemos buscar a Sua face, podemos nos converter dos maus caminhos, podemos nos apegar a Ti, Senhor. Mostra-nos o que precisamos fazer, onde precisamos melhorar para estar mais perto de Ti. Cura, Pai, a ferida da mornidão espiritual em nossa vida. Nos faça luzes para o mundo. Nos ajude a testemunhar do Seu amor e espalhar o Teu Evangelho enquanto há tempo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.